Olá, conversaremos agora, ainda no contexto da avaliação das decisões financeiras de longo prazo, como as decisões de avaliação de investimentos. Continuamos agora discutindo métricas de avaliação de investimento, técnicas de avaliação de investimentos. Nesse caso específico da nossa conversa, baseadas em taxas. De um modo geral, são taxas associadas aí à rentabilidade que vamos oferir com o investimento planejado. E nessa nossa conversa da agora, especificamente sobre a taxa interna de retorno, mais conhecida aí pelas iniciais TIR. O que é a TIR? A TIR é a rentabilidade planejada por nós para a operação sob análise. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos. Primeiro, entender os procedimentos associados ao cálculo da taxa interna de retorno, TIR. Segundo, interpretar o uso da TIR no processo de análise da decisão financeira. De conversas anteriores, vimos que, em linhas gerais, um processo de avaliação de investimento seria formado pelas três etapas. No primeiro momento, a necessidade de entender impactos associados aí aos investimentos ou ativos, geralmente sob a forma do fluxo de caixa livre. No segundo momento, a necessidade de entender os impactos associados às decisões de financiamento, sob a forma aí das expectativas de retorno ou taxa mínima de atratividade. E num terceiro momento, a necessidade então de comparar, quer dizer, eu gosto de usar a simbologia aí dos pratos da balança, quer dizer, os impactos associados aos investimentos e aos financiamentos. E essa comparação pode envolver diferentes grupos de técnicas baseadas em prazos, prazos de recuperação do capital investido, payback, valores como o valor presente líquido, valor futuro líquido, valor uniforme líquido ou índice de lucratividade, ou eventualmente taxas, como a presente taxa que estamos aqui discutindo, que é a taxa interna de retorno. O que seria essa taxa interna de retorno? Seria uma tentativa de traduzir a rentabilidade oferida por nós nesse investimento planejado para que a partir daí possamos então comparar com o ônus dos financiamentos e verificar se essa seria ou não uma boa decisão financeira. Se vamos entender esse terceiro grupo aí de técnicas que permitem a comparação aí dos impactos dos investimentos e dos financiamentos, elas são técnicas baseadas em taxas e onde aí nós temos diferentes possibilidades, como a taxa interna de retorno, TI, a taxa interna de juros, TIG, ou a taxa externa de retorno, TER. Em linhas gerais, o que queremos, na verdade, verificar com a aplicação da taxa interna de retorno é o que, de fato, quanto estaremos ganhando na operação, e aí entendendo esse ganho como um ganho que discute as relações entre dinheiro e tempo, quer dizer, como um ganho em percentual, uma taxa. Em linhas gerais, essa taxa representada na TIR corresponderia à rentabilidade auferida com a operação. Qual seria aí a taxa de retorno, a taxa de juros ou a taxa de rentabilidade que essa operação seria capaz de nos dar? Então, se vamos representar, quer dizer, ora, as decisões financeiras de longo prazo, o julgamento depende aí da comparação dos impactos dos investimentos e dos financiamentos. Sob a ótica dos investimentos, podemos sintetizar isso na visão do fluxo de caixa, especificamente aí o fluxo de caixa livre, livre dos ativos para os financiadores. E aí, se nesse contexto temos então essa situação de que eu planejo aplicar 200, quer dizer, compor ativos, colocar investimentos no valor de 200, para resgatar depois de um ano 270. Nesse caso, o que é que eu percebo? A variação é de 70, ou seja, os juros são de 70. E se eu calculo essa variação em relação ao investimento inicial, que é 200, então 70 dividido por 200 vai dar uma taxa de rentabilidade da ordem de 35% ao período. Como esse período é de um ano, então seria de 35% ao ano. Logo, o que essa taxa interna de retorno tenta expressar? Tenta expressar a nossa rentabilidade na operação. E essa rentabilidade, ela seria então de 35% ao ano. Essa TIR corresponderia a uma medida sintética dessa visão aí da movimentação dos ativos, traduzido no primeiro momento sob o ponto de vista de fluxo de caixa e, por fim, sintetizado na visão da taxa interna de retorno.
Então, ora, se dos ativos, dos investimentos feitos, nós temos uma expectativa de 35% de ganho anual, naturalmente, essa operação, ela para ser uma operação desejada, quer dizer, para ser um projeto viável, essa rentabilidade associada aos investimentos precisa ser maior do que essa expectativa de retorno associada aos financiamentos, que aí podemos chamar, no caso de um projeto, de taxa mínima de atratividade. Então, aqui é o que eu ganho, aqui é o que eu pago. Naturalmente, para que essa seja uma boa decisão, o que eu ganho precisaria ser maior do que aquilo que eu pago. Nesse caso específico, o cálculo da TIR ele foi bastante facilitado porque é uma operação formada por apenas dois capitais. Então, quando temos uma operação muito simples como essa, formada por dois capitais, quer dizer, a TIR corresponde à variação percentual, é um cálculo extremamente simples. Desafios começam a surgir quando nós tivéssemos aí a necessidade de calcular a TI com múltiplos capitais, porque aí a complexidade algébrica seria maior, o que implicaria a necessidade de algum recurso, como uma calculadora HP12C, uma planilha Excel ou qualquer emulador. Então, se nós temos muitos capitais diferentes, como por exemplo a operação que já vínhamos discutindo em situações anteriores, em conversas anteriores, onde o investimento de 500, temos a expectativa de gerar fluxos futuros de 200 no ano 1, 250 no ano 2 ou 400 no ano 3. Então, se eu tenho essa situação daqui, para eu calcular a TI, aí eu teria então que construir a equação da soma valor presente, porque conceitualmente a TI é a taxa de desconto que faz com que a soma desses fluxos de caixa na data zero seja exatamente igual a zero. Quer dizer, como se eu, ao descapitalizar 200, 250 e 400 para a data zero, eu obtivesse esse valor de 500, logo a soma, né, 500 menos 500, ela seria igual a zero. Para poder encontrar a TI, eu teria que desenvolver esse polinômio e depois encontrar essa raiz polinomial. Conceitualmente, a TIR corresponde ao valor de uma taxa de desconto que faz com que o VPL seja igual a zero, daí todos os capitais somados na data zero sejam iguais a zero. Então, eu teria que encontrar uma solução polinomial que diz que 200 trazido no ano 1 para a data zero é uma taxa K, do ano 1 para a data zero é uma taxa K, mais 250 trazido para a data zero por dois períodos por também uma taxa K, mais 400 trazido para a data zero três períodos também por uma taxa K, subtraído de 500, então esse seria o conceito do VPL. Então, a TI corresponde a o valor de K, que faz com que esse VPL é igual a zero. Logo, substituindo aí na equação, eu teria então que, para poder encontrar o valor da TI, eu precisaria obter a solução desse polinômio. Naturalmente, a solução algébrica ela vai ser trabalhosa, é possível, naturalmente, sim, obter, mas o trabalho seria grande. Daí existe o costume, então, de, nesse caso da TI, podemos aí contar com algum recurso facilitador de cálculo, como uma calculadora financeira ou uma planilha. Na inexistência desses recursos, aí poderíamos tentar encontrar a TI por algum método de tentativa e erro. O que é que isso quer dizer? Eu poderia, para essa operação, assumir diferentes taxas de desconto e para cada taxa eu encontrar o VPL. Ou seja, para cada taxa de desconto eu ia trazendo cada fluxo a valor presente, subtrairia do investimento inicial e a partir daí iria apurando o VPL. Ora, se eu começo com a taxa de desconto zero, quem vai ser o VPL? Se é zero, o valor presente é o próprio valor futuro, seria 200 mais 250, 450, mais 400, 850. Se eu subtraio de 500, aí eu acharia o valor 350. Se eu subo a taxa, o que é que vai acontecer? O valor presente vai ser menor e esse valor, então, ó, eu marquei aqui no gráfico. Quer dizer, para uma taxa mínima de atratividade, uma taxa de desconto de 10%, o valor foi 350.
Se a taxa de desconto sobe para 10%, quem seria o valor presente? Aí poderíamos usar os procedimentos que usamos para o cálculo do VPL, trazendo cada um deles a valor presente, usando naturalmente a equação do juro composto para valor presente, que diz que o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa, que é a taxa que eu estou supondo aí, né, para tentar encontrar a TI, elevado ao número de período. E para 10%, conforme usamos aí em aula anterior sobre o VPL, acharíamos o valor de 188,96. Obviamente, se eu trago isso para o gráfico, quer dizer, para a taxa de 10%, o valor seria 188, quer dizer, trago ele para aqui, né? Aí eu teria, na verdade, essa representação. O que esse gráfico, que também é chamado de perfil do VPL, permite entender? Permite entender essa relação inversa que vai existir entre a TMA, a taxa de desconto, e o VPL. Quanto maior a taxa de desconto, menor o VPL. Extrapolando o raciocínio, para uma determinada taxa de desconto, nós vamos encontrar um VPL negativo. Então, quando isso ocorrer, eu sei que a TI vai estar no limite entre a penúltima taxa de desconto e essa taxa de desconto que gerou um VPL negativo. E esse raciocínio eu poderia ir usando. Então, para uma taxa de desconto de 20%, eu teria um VPL igual a 71, para uma taxa de desconto da ordem de 30%, o VPL aí já seria negativo de menos 16. Então, quando eu vou marcando esses pontos aqui no gráfico, aí eu descubro que, epa, em algum momento daqui eu vou ter uma inflexão. Então, esse momento de inflexão é o que vai caracterizar a taxa interna de retorno, raiz do polinômio, ou seja, o valor da taxa de desconto que vai fazer o VPL ser igual a zero. Seria exatamente esse o conceito aí, o valor que estamos tentando obter, nesse caso, por meio aí de tentativas e erros. Se eu vou adiante e elevo a taxa de desconto para 40%, o VPL vai ser ainda mais negativo, de 83,82. Ora, esse é o perfil do VPL. Se eu resolvo então ligar os pontos, eu percebo claramente essa relação inversa. No momento então que eu ligo esses pontos, eu acabo descobrindo que vai existir um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão é a nossa taxa interna de retorno, a TI. Esse ponto de inflexão vai funcionar como um separador aqui das áreas do gráfico, porque antes dele eu tenho a região dos VPLs positivos, logo dos projetos que devem ser aceitos, e depois dele, quer dizer, a taxa de desconto é maior que a rentabilidade da operação, eu tenho a região aí, ó, dos VPLs negativos. Nesse caso específico da operação que estamos analisando, a taxa mínima de atratividade é da ordem de 10%. Logo, como essa taxa mínima de atratividade é da ordem de 10%, ela está na região de viabilidade, quer dizer, ela está na região onde nós temos, de fato, VPLs aí positivos. Logo, ao comparar a TIR, que estaria entre 20 e 30, né, com um valor bem próximo de 30, nós temos que a TIR ela é maior que a taxa mínima de atratividade. Logo, a TI sintetiza aí a visão dos investimentos, a taxa mínima de atratividade sintetiza a visão dos financiamentos, e como eu espero ganhar na TIR mais, quer dizer, um pouco menos aí de 30%, do que os financiadores vão exigir em média, quer dizer que é 10%, então como a TIR é maior do que a taxa de desconto dessa operação, eu entendo que essa é uma decisão viável, esse é um projeto desejável que criaria valor, já que traria um VPL positivo. Quer dizer, se o VPL é positivo, quer dizer, eu aceitaria aí a decisão do investimento. Então, em linhas gerais, a síntese da TI envolveria uma comparação com a taxa mínima de atratividade, no caso de um projeto, ou o custo médio ponderado de capital, se eu estou fazendo referência ao uso dos recursos da empresa como um todo. Então, nesse caso, se a TI é maior que a taxa de desconto, eu aceito, se menor, eu rejeito, se igual,
eu teria um ponto de diferença, lembrando que alguns autores dizem que como os custos de oportunidade estão cobertos, ainda assim seria aceitável aí se a TIR fosse igual à taxa mínima de atratividade. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que envolviam entender os procedimentos associados ao cálculo da taxa interna de retorno. Nesse caso, fizemos esse cálculo por um método de tentativa e erro e interpolação, verificando qual seria aí o valor aproximado da TI. Em outra conversa, veremos como fazer isso com ferramentas facilitadoras de cálculo, como a calculadora HP12C ou Excel. E também vimos aí como interpretar o uso da TI no processo de análise da decisão financeira, comparando com o custo de financiamento representado lá na taxa mínima de atratividade. Bons estudos.